Alô a todos do grupo de mecatrônica. Eu sou o Leonardo, doutorando aqui do Laboratório de Reabilitação Robótica. E quero fazer uma breve apresentação para vocês. Só para dar as motivações, durante a minha qualificação de doutorado surgiu a ideia de que o trabalho que eu estou desenvolvendo, pelo menos uma parte desse, pudesse ser utilizado por outros pesquisadores, né, até por uma questão de evitar duplicação de esforço e tudo mais. Então gostaria de fazer uma apresentação bem breve aqui, mais para uso interno, então não vou me prender a muito detalhe, fazer explicações exaustivas. Outras dúvidas sempre podem ser tiradas, mas a questão é que eu venho desenvolvendo um trabalho aqui, né, desenvolvendo um código para controle de robô, para controle de robótica, que ele tem a intenção de ser bastante flexível, né, não se aplicar só os meus casos de uso, e sim a vários outros. E talvez esse projeto poderia ser compartilhado pelos vários laboratórios do grupo, né? Ele já está no repositório há bastante tempo, né? Eu até criei o grupo de mecatrônica, a organização, o GitHub aqui, para que o código-fonte pudesse ser compartilhado, mas preferi fazer essa apresentação agora até para deixar mais bem explicado como tudo funciona. Então, enfim, aqui na página inicial do projeto, né, o Robot System Lite, tem no README tem uma documentaçãozinha breve, mostrando alguns gráficos, como seria o funcionamento dele, e coisas mais detalhadas da documentação, elas são acessíveis aqui por meio de links no README para a página do Oxygen, né? Tem até alguns links de algumas explicações, não é exatamente isso. Parte da documentação também está em páginas geradas em Oxygen que permitem que fique mais detalhado assim, o funcionamento do sistema, né, para que a pessoa possa tirar mais dúvidas. Mas aqui tem um overview bem simples, eu não vou me ater muito, é só questão de ler mesmo, mas o ponto-chave aqui dessa apresentação seria esse gráfico, né, o que eu chamo aqui dessa configuração multinível, porque quando nós trabalhamos com os robôs de reabilitação aqui no laboratório, muitas vezes você vai trabalhar com dispositivos bastante diferentes, né? Eles têm interfaces diferentes, eles têm arquiteturas diferentes, eles têm dinâmicas diferentes. Então, para que não fosse necessário criar um tipo de código para cada um desses robôs, né? Você duplicasse esse esforço, eu criei, não é uma ideia muito original, mas criei essa arquitetura aqui mais genérica, digamos assim, né? Mais flexível, em que eu tenho um common core, vamos falar aqui sim, uma parte comum a todos os robôs, né, que eu tenho no meu código genérico em azul claro, e ele pode ser modificado, ele pode ser adaptado a vários casos de uso por meio de arquivos de configurações, seria aqui os laranjas, né, que eles vão se traduzir em arquivos de configuração JSON, né, formato JSON, e também os plugins, que seriam bibliotecas dinâmicas, né, que são de dois tipos: plugins de controle, que definiriam o algoritmo de controle do robô, e os plugins que eu chamo aqui de I/O, né, de entrada e saída, que seriam as implementações das interfaces, né, de controle. Se eu tenho, sei lá, um drive de motor, se eu tenho uma interface de aquisição de sinal, uma coisa assim. Perdão. Todos eles são implementados por meio de uma mesma interface, né? Você simplesmente cria uma nova biblioteca com aquela implementação, respeitando uma interface já bem definida. E também essas interfaces elas estão definidas até em outros repositórios, né? Eu tenho aqui a interface de controle de robô, que ela tem um cabeçalho, tem toda a explicação de como ela funciona, e a interface de sinal, né? Sinal, entrada e saída, que também tem seu próprio repositório, ele pode ser adicionado no seu projeto de biblioteca. Para ficar mais claro, eu vou mostrar um exemplo rápido que eu fiz basicamente para esse vídeo aqui, mas pode ser usado para alguns testes, para mostrar, para vocês terem uma ideia melhor de como a coisa funciona, né? Então, se eu for aqui nas minhas pastas, esse repositório aqui eu tenho nas minhas pastas do computador, né? Aqui eu tenho o meu repositório Robot System Lite. Você vê que tem uma série de diretórios, entre eles o diretório config, né? Que é onde ficam todas as configurações. Esse diretório config ele vai conter as pastas de configuração de robô, atuador, sensor e motor. Como vocês podem ver aqui na figura,
são os níveis de configuração que eu tenho, né? O robô que é sempre só um, o processo, essa aplicação, esse programa, ele lida com um único robô. Se eu quiser lidar com mais de um, eu posso simplesmente rodar mais de um processo. Cada robô eu considero que ele possui uma lista de atuadores, cada um com a sua configuração. Cada atuador possui apenas um motor, com a sua configuração, que pode ter ou não uma referência, né? Às vezes você precisa de uma referência de posição diferente, por exemplo. E cada atuador também tem sua lista de sensores, né? Esses sensores, por sua vez, podem ser compostos de várias entradas, mas isso aqui a gente comenta depois. Mas digamos, vamos ver, por exemplo, o caso da configuração de robô. Eu tenho aqui vários arquivos JSON, né, que seja de configuração. Esses dois primeiros seriam de configuração robótica do robô, né, da mais alto nível. E ele possui aqui algumas palavras-chave para essa configuração. Aqui não são todas, né? Se você for na configuração, se você for na documentação, você vai encontrar outras coisas. Eu não vou fazer uma apresentação exaustiva aqui, mas tudo isso aqui pode ser consultado. Vou mostrar um exemplo bem simples. Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma configuração de um robô que tem um único atuador. Eu simplesmente tenho esses dois campos, né? Seria o controller, que ele tem o tipo do robô, que basicamente isso aqui seria o nome da biblioteca, né? O nome do meu plugin de controle, o nome dessa implementação, que ele vai estar na minha pasta de plugins, e a lista de atuadores. Como no caso só tem um, ele aqui vai apontar para uma outra configuração, outro arquivo de configuração, que seria a configuração desse único atuador. Se nós formos aqui na estrutura de diretórios, eu vejo que eu tenho essa configuração aqui, né? Dentro da pasta Actuator, né, eu vou ter a pasta OpenSym e Actuator 1 JSON, né? Que é justamente aqui, a configuração de atuadores sempre vai ser buscada a partir da pasta de atuadores. A configuração de robô sempre vai ser buscada a partir da pasta de robô. Sensor de sensor, de motor. Então você não precisa colocar o caminho inteiro, simplesmente o caminho a partir daquele diretório. E aqui o plugin, né, a biblioteca, da mesma maneira, ele foi compilado e ele está localizado na pasta plugins, nos plugins de controle de robô. Então isso aqui, essa minha biblioteca SimpleJoint, que ele vai ser chamado. Ele precisa estar nesse diretório, né? Ele precisa estar dentro do diretório de plugins. Enfim, então como aqui eu tenho, apontando para o Actuator 1, eu tenho aqui também a minha configuração do atuador. Ela é um pouco mais completa, né? Também não tem todos os campos aqui, mas vocês podem ver na documentação. Mas principalmente eu tenho que ter a minha lista de sensores, como vocês viram na figura. Considero sempre que eu tenho uma lista de sensores e um único motor. Tanto os sensores quanto o motor, eles vão definir o tipo de variável, né, que pode ser posição, velocidade, aceleração ou força, em inglês, letra maiúscula. Eles vão apontar para um outro arquivo de configuração, né, que seria a configuração de cada sensor e a configuração do motor. E no caso dos sensores, eles vão ter ainda esse outro campo, que seria o desvio padrão da medida, né? Porque para que eu possa combinar vários sensores, às vezes me faltam certos sensores que eu não tenho. Eu quero fazer uma medida, eu preciso de uma medida de aceleração, mas eu não tenho esse sensor de aceleração, ou eu tenho mais de um sensor de posição, por exemplo. Então, para fazer para completar estado ou fazer a fusão de sensores, né? Se eu quiser combinar mais de um sensor de posição, por exemplo, cada atuador ele tem uma implementação já de um filtro de Kalman, né? Simples, linear. Então, aquele componente do desvio padrão, ele entra naquela minha matriz de erro, né, de medida e tudo mais. Então, dependendo da forma como eu coloco essa configuração no meu arquivo, esse filtro de Kalman, as matrizes dele vão ser montadas automaticamente de uma forma diferente. Você não precisa fornecer a matriz. Essa matriz ela é composta pelo próprio código, né? Então fica relativamente flexível. Só que é linear. Isso aí, para não linearidades, essa frequência é resolvida de outra maneira, que a gente vai explicar ainda. Mas, tudo bem. Então aqui é a mesma coisa, né? Você tem essas configurações. Por causa as variáveis aqui que cada sensor mede, e no caso do motor, a variável dele seria o tipo de saída, né? Aqui eu tenho uma saída de força, mas eu posso dar uma saída, como no caso aqui nós temos a EPOS, ela tem modo de controle de posição, velocidade ou força. Então o meu motor aqui, ele poderia estar fornecendo, na verdade, um set point de posição para o hardware em si, né? Então aqui seria posição, ou poderia estar fornecendo um set point de velocidade.
Aqui no caso eu estou fazendo, seria um controle de força, então minha saída é força. Quer dizer, o meu controlador está fazendo um controle de força, então a saída é força. Então aqui temos as configurações, por exemplo, sensor de posição 1, né? Está no mesmo diretório, aquele diretório OpenSym. Configuração, sensor, OpenSym, tem aqui posição 1, velocidade 1, aceleração 1, quer dizer, aceleração não vou usar, posição 1, velocidade 1, força 1. Da mesma maneira estão aqui, né? São esses três. E a configuração deles, também, eu considero que cada sensor, ele pode ter uma quantidade maior que 1 de entradas, né? Ele pode ter uma lista de entradas. Por que isso, né? Porque o sensor não seria uma entrada. Existem algumas situações em que a gente tem que medir algo que tem não linearidades, né? Ou que eu preciso fazer combinação de vários sensores, só que de uma maneira que o filtro de Kalman linear ele não dá conta, né? O filtro de Kalman simples não dá conta. Então o que acontece? Dentro do sensor eu posso fazer essas combinações não lineares e fornecer já uma medida só para o meu filtro. Eu faço isso por meio de uma biblioteca que encontrei, que ela pode ser integrada no código completamente, né? E é essa Tiny Expression, que ela basicamente permite que você crie expressões matemáticas em forma de string, e para que você possa realmente implementar equações, né? Implementar equações para que você possa combinar várias variáveis. Isso dá uma flexibilidade maior. Aqui no caso do nosso código, quando eu faço das entradas, cada entrada ela é representada pelo nome IN seguido do seu índice, né? Como eu tenho aqui apenas uma entrada, seria o IN 0. Mas digamos aqui, nessa minha variável output, eu poderia colocar aqui essa expressão matemática que seria interpretada pela biblioteca Tiny Expression. Então se eu tivesse duas entradas, por exemplo, eu poderia dizer que a saída do meu sensor seria a soma das duas, por exemplo. Mas isso aqui seria uma coisa simples, né? Mas eu poderia ter uma coisa mais complexa. Eu poderia dizer, na verdade, que a minha saída é o seno do quociente dos dois valores. Isso aqui a biblioteca Tiny Expression suporta. Então eu posso lidar com essas não linearidades a nível de sensor, e daí eu já forneço para o meu atuador somente as variáveis que têm uma relação linear entre elas, né? Posição, velocidade, aceleração, na mesma unidade de grandeza, por exemplo, e daí o filtro só trabalha com isso, né? E aqui no nível do sensor eu posso fazer essas alterações para fornecer o sinal certinho, e daí posso trabalhar com expressões mais complexas. Além disso, eu tenho aqui a definição dos inputs, né? Cada input ele vai definir a sua interface, né? A interface, ela parecida com o controle de alto nível, né? O controle robótico, ela vai definir seu tipo, que é basicamente o nome do plugin, que vai usar. Então aqui na minha pasta plugins, passa agora os plugins de sinal, né? Sinal I/O. Eu tenho aqui meu plugin OpenSym I/O, que aqui no caso eu estou simplesmente usando uma simulação do OpenSym como se fosse um robô de verdade, e ele me fornece sinais, né? Então como se fosse um robô virtual que eu fiz aqui simplesmente para testar e mostrar para vocês. Então seria esse plugin de um sensor virtual, né? Sensores e motores virtuais. Então, tudo bem, tá indo aqui. Tem a configuração, que basicamente é uma string particular daquela biblioteca, né? Tanto quando eu inicializo um plugin de controle de robô, e quando eu inicializo um plugin de entrada e saída, um plugin de I/O, eu posso passar para ele uma string de configuração. Só que o formato dessa string vai depender da sua implementação. Ele simplesmente é fornecido na inicialização. Pode ser que não tenha configuração alguma, como isso aqui, ou eu posso, às vezes, fornecer uma string que tenha alguma configuração relevante para o seu plugin, para você modificar alguma coisa. E além disso, tem o campo do canal, né? Que toda interface de I/O ela pode ter vários canais, e eu vou definir aqui qual é o canal que eu estou lendo. No caso de posição, eu defini no meu plugin que o índice 0, né? A primeira variável, o primeiro canal é um canal de posição, então eu estou lendo aqui meu canal 0.
Além disso, tem aqui a interface de log, né? Tem a opção de log, que seria basicamente o registro dos dados. Ele vai ter duas opções, né? Primeiro, a precisão, que seria o número de casas decimais, por padrão é 3, se eu não me engano. E essa opção é file, né? E se ela for deixada false ou se ela for omitida, o meu log ele vai ser um log em terminal. Ele vai ser simplesmente ser mostrado no console e os valores estão sendo registrados. Mas se ele for true, eu vou criar um arquivo de log com o nome do meu sensor que vai ficar numa pasta específica para ele, que seria essa pasta logs aqui, né? Aqui ela está bloqueada, mas ela ficaria armazenada aqui. A mesma coisa vale para o velocidade, você vê que é bem parecida a configuração, né? Posição e velocidade, a única coisa que muda é o canal, porque eu estou usando a mesma interface, estou usando a mesma configuração da interface, a mesma expressão, eu estou simplesmente lendo o valor diretamente, não estou fazendo nenhuma alteração, fazendo log de dados, a mesma coisa, força, a mesma coisa, só que é o canal 3. É tudo igual. Aí, além disso, além dos sensores, como vocês viram aqui, eu tenho um motor, então eu tenho está na pasta motor, OpenSym, motor 1, JSON, né? Eu tenho a configuração do motor, que é um pouco mais simples. Ele tem apenas, só tem uma saída, né? Não tem mais de um canal de saída. Eu simplesmente vou definir a mesma coisa, qual que é a minha interface de I/O que eu estou usando, a configuração dela e o canal de saída. No caso, para saída eu tenho só um canal, então a saída é sempre 0. O output é a mesma coisa, a expressão matemática, o Tiny Expression. No caso, existem duas variáveis que eu posso usar no motor, elas não são mais o IN0, 1, 2, 3, é set e ref, que seria o set point propriamente dito, né, que eu estou fornecendo para o motor, e a minha referência. Essa referência, ela pode ser, está na documentação isso, você pode definir um outro input que serve como referência para o meu motor. Por exemplo, se eu quiser na inicialização, no meu processo de offset, né, que é uma das etapas que eu tenho da inicialização. Se eu quiser definir uma referência de posição para o meu motor, eu posso fazer isso durante a fase de offset, e quem vai registrar essa referência de posição vai ser o meu input de referência aqui nas configurações. Vocês podem ver como fazer isso na documentação. Quando eu tenho aqui a configuração do motor, eu posso aqui definir as configurações da minha referência do mesmo jeito que eu faria para um input dos sensores, né? Ele tem também suporte a log da mesma forma. Então aqui eu tenho meu motor de saída e tudo bem. Então aqui eu tenho a configuração completa de todos os níveis, né? Todos os níveis da minha configuração, de robô, atuadores, sensores e motores. A parte dos inputs ela está incluída, né? Está inclusa. A parte da referência está inclusa na configuração do motor e a parte desses inputs aqui está inclusa na configuração do sensor. Agora, mostrando aqui na prática, né? Vocês veem que o projeto ele já vem com um CMake Lists, ele já vem com um projeto CMake para facilitar a compilação, né, para quem já conhece. Eu vou até abrir ele aqui no compilador para garantir que está tudo certo. Você vê aqui tem um arquivo CMake, ele já está gerando algumas bibliotecas, né? A Simple Join que eu mostrei, essas duas que também mostraram, do Motor, do Motor Wave. Aqui uma biblioteca dummy, né? Que ela não tem sinal nenhum, é simplesmente para teste. E está exportando aqui meu executável, né? Que é o Robot Control, que seria realmente o processo, né, de controle. Aquele código azul, né? A parte genérica. Só compilando aqui, tudo certo. Perfeito. Para rodar ele, se vocês forem rodar no terminal, né? Aqui em sistema Linux, né? Usando a opção Help, você pode ter uma lista, você pode ter uma resposta aqui de como que é a utilização dele, né? Não sei se tem como aumentar a fonte aqui, tem sim. Você vê que quando eu rodo o executável, o único parâmetro que eu preciso realmente passar seria o nome do meu robô base, né? Porque na minha pasta de configuração aqui de robôs eu tenho várias configurações. O que eu tenho que fazer é passar esse nome aqui da minha configuração sem a extensão, né? Sem a extensão JSON. Mas além disso eu posso colocar os parâmetros. Eu posso definir aqui com essa opção root qual que é o meu diretório base, né? Aqui normalmente o meu root seria esse próprio diretório.
seria o próprio diretório onde está o executável. Mas eu poderia apontar para uma outra pasta de configurações, usando essa opção aqui. Está na documentação também. O endereço também, o endereço da conexão. Eu não falei isso ainda, mas esse controle ele não roda necessariamente sozinho. Ele roda se comunicando com clientes, né? Aqui você pode ter uma ideia. Eu tenho aqui a thread de controle de tempo real, né? Que é um processo de tempo real, e ele está se comunicando com clientes para os quais ele pode fornecer certos valores, certas medições, e pode receber também set points, referências. Ele faz isso por meio de uma interface de sockets, né? TCP e UDP. Por enquanto é uma interface customizada, é uma interface que eu desenvolvi, mas eu tenho uma certa pretensão, não sei se eu vou ter tempo de fazer isso, de substituir essa interface, esse código de comunicação por alguma implementação que já existe, né? Uma implementação de controle já existe, como por exemplo o ROS. A ROS 2, né? A nova versão da ROS, que é um pouco mais, que é mais modular, que é mais fácil de usar que aquela original, ela fornece uma biblioteca para a criação de clientes, né? E toda a parte de comunicação está aqui. Então toda aquela infraestrutura de publisher, subscriber, de request reply, ela já está implementada, não precisa implementar alguma coisa do zero, né? Que está mais sujeita a falhas e também é mais limitada em recursos. Eu fiz basicamente para atender as minhas necessidades, mas usar uma biblioteca que já existe, que já é mais bem testada, poderia ser uma boa ideia, né? Uma forma de minimizar o trabalho investido. Por enquanto, assim, existem essa comunicação, existe um formato definido de mensagens, está tudo também aqui definido na documentação. E quando eu inicializo o meu controle, eu posso definir aqui qual que é o endereço no qual eu estarei ouvindo conexões, né? Porque esse processo ele funciona como um servidor. Por padrão, ele vai se vincular ao endereço, aquele endereço 000, né? Que seria em IPv4 seria 0000 e em IPv6 seria o 2 pontos. 2 pontos, que é basicamente ele vai escutar qualquer endereço, né? Ele vai escutar qualquer interface. Além disso, eu posso definir qual é o meu diretório de log. Ele não, originalmente ele ficaria aqui, né? Se eu não passar nenhum parâmetro, ele vai simplesmente jogar os logs nessa pasta aqui, logo no mesmo diretório do meu executável, mas eu posso definir um outro diretório. Então eu tenho esses opcionais aqui, mas obrigatoriamente eu só preciso fornecer o nome da minha configuração base do robô. Então, digamos, o meu arquivo lá, ele se chama OSIM, de OpenSIM Virtual Robot, né? .json. Então é isso que eu passo para o meu controle. Eu vou simplesmente rodar aqui, robot control e OSIM Virtual Robot. Você vê que ele inicia. Então eu tenho aqui o meu hack, né? o meu robô virtual, que eu basicamente cria um ambiente aqui no OpenSIM com quatro corpos rígidos, né, que podem receber forças de atuação, para que eles funcionassem para mim como se fossem meus atuadores, né, e eu pudesse fazer testes sem precisar ter o robô mesmo. Então aqui, por exemplo, eu rodei, ele criou o ambiente, né, eu vou utilizar só o primeiro, né, que é o primeiro motor, eu só tenho um atuador, um motor, eu só vou utilizar o primeiro aqui, o azul. Só que por enquanto ele simplesmente criou isso aqui e não está fazendo nada. Você vê que o meu foi inicializado, né? O robô foi inicializado, mas o controle não está rodando. Porque para que o controle rode eu preciso de um comando externo, né? Preciso de um comando externo para que isso funcione. Então para isso eu criei uma interface de exemplo, né? Que funcionaria como um desses clientes aqui. Um desses clientes eu criei uma interface em Python para poder fazer o controle e a monitoração desse sinal. Então voltando aqui. Eu também tenho o repositório dela, que é essa RobRebGui, ela é escrita em Python. Só vou rodar aqui rapidinho. Python, né? Bem feito. Se eu não me engano é isso. Essa interface é escrita em Kib, né? Que é um framework para desenvolvimento de interfaces gráficas. Então ele tem uns parâmetros próprios aqui, como por exemplo você definiu o tamanho da janela e tudo mais. Se eu rodar, acho que está tudo certo. Então eu tenho essa interfacezinha aqui escrita em Python, né? Ela já está com alguns parâmetros colocados, que elas ficam salvos, né? Nome do usuário, o endereço, que no caso aqui, se eu estou rodando no meu computador, é o endereço localhost.
Então vocês podem ver aqui, né? Eu vou abrir a pasta do robô, vou abrir a interface. E vocês veem, por exemplo, se eu me conectar... antes disso, até fica legal mostrar. Se eu utilizar aqui o NetStat. INP, se não me engano. Vocês veem aqui que meu processo Robot Control, ele está escutando esses endereços, né? O endereço, o IPv4 está escutando todas as interfaces IPv4, né? E 3 portas. 50.000, que seria a porta TCP, por onde eu recebo esses eventos de conexão, e as portas 50.001 e 50.002 são relativas à transmissão de valores de eixos e juntas, né? Na documentação tem uma explicação melhor dessa diferença, mas basicamente vou estar recebendo sinal, recebendo medições e enviando set points por meio do meu cliente aqui, por essa interface UDP, né? Aberto aqui na porta 50.001. Usando o UDP por quê? Porque o UDP é mais recomendado para aplicações de tempo real, né? Para essa atualização de valores de tempo real, aplicações de tempo real, porque ele não tem todo o processo de retransmissão, do handshake, do TCP, que acabaria aumentando a latência, né? Acabaria causando alguns problemas caso você perdesse o pacote. O UDP é simplesmente para garantir as menores latências possíveis. Enfim, então eu vou me conectar a essa interface aqui. Se eu clico em Connect, você vê que eu recebo aqui, apareceu um evento no meu servidor de que eu recebi uma conexão e um comando que requisita as informações sobre o robô, né? Isso está descrito na documentação, que eu recebo de volta uma string JSON dizendo basicamente qual que é o nome do meu robô e quais as listas, né, de juntas e de eixos que eu tenho. Então você vê que aqui que a interface foi preenchida, né? Apareceu que o robô, ele tem ele tá aqui descrito o nome dele, e eu tenho aqui uma lista de juntas e eixos. Na verdade, como só tem um de cada um, né, só aparece um na lista, mas se eu tivesse mais de um, apareceria. Eu vou mostrar isso depois. Então, vocês podem ver aqui, eu tenho, por enquanto meu controle não está rodando, mas ele vai rodar a partir do momento que eu mando aqui o comando de habilitar. Habilito meu motor, você vê aqui, que o controle começou a rodar numa thread separada, porque para garantir o tempo real do controle, ele funciona em uma thread à parte. Então a comunicação do servidor fica na thread principal e o controle fica numa thread à parte. Aqui então eu estou em modo de offset, toda vez que o controle se inicia, ele se inicia em modo de offset para eu pegar aqueles pontos iniciais de referência do motor, por exemplo, e até das medições. E quando eu tiver meu offset completo, eu posso simplesmente desligar ele e o controle começa a funcionar. Agora que eu tirei o offset, vocês podem ver aqui na minha simulação que eu tenho esses sliders aqui para controle de posição, né, para fazer simplesmente um teste, né, como se fosse a entrada do usuário. Posso mover aqui meu motor, como se fosse uma entrada mesmo, o paciente utilizando ou um operador qualquer, né. Você vê que à medida que eu mudo, que eu atuo nele, a minha posição ela é transmitida para a minha interface de visualização e eu posso ver isso online, né? Da mesma maneira, se eu tivesse nesse meu controle aqui algum tipo de controle de posição, eu poderia utilizar esse slider aqui do setpoint de posição para controlar ele, né? Se eu tivesse algum tipo de controle implementado, PD, alguma coisa assim. Mas aqui é só uma demonstração para medição, né? Então você pode ver que considera a força do usuário. Caso tivesse algum controle, estivesse sendo aplicado um controle de força, esse controle apareceria aqui nesse slider de controle de força, né? A força que o controlador estaria aplicando apareceria aqui. Como no caso não tem, então ele fica só à mercê do usuário aqui, né? Enfim, eu posso desabilitar o motor para cancelar o controle, cancelar a thread de controle, né? Apesar de não ter controle aqui. Então, fechar aqui e agora eu vou mostrar um exemplo um pouco mais complexo, né? Da mesma maneira que eu mostrei que eu tinha o Virtual Robot, eu tenho aqui esse exemplo com 2 atuadores que entre eles existe uma interação, como se fosse a distância, né? Que aqui é a minha implementação do algoritmo de variáveis de onda. Não precisa conhecer, mas só para dizer que ele teria uma certa interação, ele vai fazer uma certa interação entre 2 atuadores, né? Eles vão tentar reproduzir a posição do outro e transmitir forças entre eles.
Então aqui eu tenho um novo plugin, que é o Dual Motor Wave, que ele é feito para 2 atuadores, né? O meu número de atuadores aqui tem sempre que bater com a quantidade de joints, né? De juntas que o meu plugin implementa, com o qual ele lida. Então aqui eu tenho meus 2 atuadores e fazendo mais complexo. Não muda quase nada, né? Todas as outras configurações são as mesmas, eu simplesmente tenho a versão duplicada de cada atuador, né? De cada atuador, de cada sensor, de cada motor, para que eu possa usar o exemplo aqui com 2. As configurações mudam de um pouco de um para outro, mas vocês vão ver a diferença aqui, que eu simplesmente tendo tudo implementado, tendo configurado, é simplesmente uma questão de eu vir aqui e rodar com outra configuração base, né, de robô. Então eu vou rodar agora o assim Dual Robot. Acho que eu coloquei o nome errado. Só um minuto. Certo. Dual. Deixa eu ver aqui. Tem que saber o nome, né? Dual Motor, perdão. Tá bom. Tudo certo. Aqui meu ambiente OpenSym. A interface nem precisa fechar, eu posso conectar novamente. Ele vai receber da mesma maneira. Agora você vê que eu tenho duas juntas, né? Duas juntas, ângulo, duas juntas, 2 eixos. Só para deixar melhor explicado, eu não falei disso ainda, mas tem a explicação aqui. Às vezes, quando você vai controlar um determinado robô, os seus graus de liberdade que você consegue atuar, né, que estão conectados aos seus atuadores, eles não são os mesmos que os graus de liberdade que você quer controlar, né, os graus de liberdade de interesse. Então aqui eu dou um exemplo de um manipulador, 2 links, em que eu consigo controlar diretamente os motores das juntas, né, dessas juntas rotacionais, mas na verdade eu quero controlar a posição do meu efetuador, né, a posição cartesiana do meu efetuador. Então é isso que eu quero dizer com juntas e eixos, né? As minhas juntas são esses graus de liberdade que eu controlo e os eixos são os graus de liberdade que eu quero controlar, né? Os graus de liberdade que eu tenho, nos quais eu tenho interesse. Então, dentro do seu controle, no seu plugin de controle de alto nível, no seu controle robótico, você provavelmente vai ter lá um modelo que vai fazer essas transformações entre as coordenadas de junta e as coordenadas de eixo, que vão ser usadas para essa comunicação. Os clientes, eles simplesmente enxergam os eixos, né? Eles vão tratar simplesmente dos eixos. A implementação, a estrutura do seu robô, o posicionamento dos atuadores, ele não é exposto, né, para os clientes. Essas transformações, então, elas são feitas internamente no seu controle robótico. Então aqui você vai fazer as transformações, por exemplo, set points de eixos para set points de juntas e medições de juntas para medições de eixo. Então todas as transformações ficam aqui e fica opaco, né, para qualquer cliente. Mas voltando aqui, deixa eu... Então eu conectei, eu tenho a minha lista de atuadores, vou habilitar para iniciar a thread de controle, ela sempre inicia no modo de offset. E quando o meu offset estiver terminado, eu tiver colocado tudo na posição certa, força zero, forças zeradas e tudo mais, eu posso retirar o offset, e aqui eu tenho meu controle. Então aqui vocês podem ver que se eu tentar mover o meu atuador, agora eu tenho uma interação entre os dois, né? Eles estão transmitindo forças um para o outro, por meio de variáveis de onda, para garantir estabilidade. O que eu posso ter uma comunicação com atraso? É coisa relativa à minha pesquisa, né? Mas é só um teste que eu estava fazendo e acho que fica legal para ilustrar o funcionamento do sistema como um todo, né? Então você vê aqui as forças sendo trocadas pela minha implementação de controle. Aqui a minha entrada do usuário, que ela pode entrar, eu posso ter uma entrada do motor 2 também, né? Na verdade eu poderia colocar nos outros também, mas esses aqui estão fora do controle, eles não estão sendo considerados, não estão sendo medidos, não estão sendo controlados nem nada. Mas isso aqui fica legal para mostrar, né? E fica tudo sendo mostrado pelos gráficos aqui. A parte de posição, velocidade e aceleração no gráfico de cima, a parte de força de baixo, até se eu oscilar um pouco aqui aparece bem rápido, né? É que ele pega as últimas 100 amostras, então tem um certo delay para mostrar, mas a posição é atualizada constantemente aqui.
E eu posso modificar o rotador que eu estou vendo, né? Que eu estou vendo sempre o primeiro, mas eu posso colocar simplesmente o segundo. Se eu pego o segundo, eu vou uma coisa aqui, isso não, não aparece tanto, né? Mas se eu aplicar a força aqui, agora você vê que eu estou visualizando o segundo atuador, né? Enfim, parar o controle aqui. Você vê que as forças de controle cessam, né? Então, é basicamente isso. Queria mostrar como o sistema funciona, dar uma noção. E qualquer dúvida, não sei, vocês falam comigo e talvez a gente tenha uma reunião para ver isso aí, mas qualquer coisa você pode tirar dúvida também posteriormente. Até a próxima.